Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesses tempos de inverno, e poder contar com a sua companhia. Permita que o calor das histórias contadas nos livros acalente o seu coração, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, estaremos juntos mais uma vez, nos aquecendo nas trilhas da literatura e do universo da leitura. Eu acho que a leitura, ela te traz um crescimento, sabe? Algumas pessoas leem apenas por prazer, para se divertir, outras pessoas leem para adquirir conhecimento, mas toda leitura, ela vai te trazer alguma coisa, você vai crescer com ela. Então, assim, quer seja apenas para obter um conhecimento de alguma coisa que está acontecendo no planeta, no mundo, quer seja para buscar um prazer, para relaxar. Nem que se eu tivesse 200 anos, uma expectativa de vida de 200 anos, eu ia conseguir ler tudo e escrever tudo que eu tenho vontade. Então, assim, é fascinante, é um mundo fascinante da leitura e é um mundo fascinante da escrita. Eu nem sei te dizer o que eu gosto mais de fazer. Mas é isso, né? Então, assim, invistam, porque quem tem um livro nunca está sozinho, né? E, de fato, você não sente solidão se você tem um bom livro ali como companheiro. E para nos ajudar a aumentar sensivelmente nosso universo de leituras e atendendo a pedidos, temos de volta a entrevista com Fernanda Farina. Fernanda é jornalista e escritora e tem profunda afeição pelos livros. Está se transformando numa das mais assíduas formadoras de opinião nas redes sociais, quando o assunto é a companhia e o prazer do contato da leitura. Então, assim, o que eu posso dizer para a pessoa que quer começar a ler, que ela comece hoje, que ela escolha um livro adequado para ela, que ela ache que ela vai gostar, pegue no livro, folheie, cheire o livro, é importante, quem não gosta quem não se importa com papel, enfim, que baixe ali de algum lugar, mas que comece e se permita. E assim, se permita uma experiência um pouco mais complexa, não se permita assim um livro fácil, porque é só assim que a gente vai conseguir avançar. Seguindo juntos na companhia de Fernanda Farina, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, eu quero convidar vocês para aproveitar esse friozinho do inverno e colocar em prática algumas sugestões para manter esse delicioso contato com os livros. Tome uma taça de vinho ou uma xícara de café bem quentinho. Se cerquem de livros. Então vamos seguir juntos na nossa dica de leitura desta edição. Você vai ler aquilo que você gosta de ler. Às vezes não tem muita relação com, por exemplo, aquilo que você precisa, mas não tem problema. Começa a ler aquilo que você gosta. De repente pode ser um romance, pode ser uma ficção, pode ser um assunto de ordem religiosa e espiritual que melhora a tua questão mais filosófica. Não importa. Começa a ler aquilo que você gosta. Só para pegar o hábito. Terceira coisa, você vai pegar e vai levar livro em tudo que é lugar onde você estiver. Você vai ter livro na tua mochila, na tua bolsa, na tua mala. Você vai ter livro no teu trabalho. Você vai ter livro no teu aplicativo. Você vai ter livro em todos os cômodos da tua casa, porque você vai criar o princípio da inevitabilidade. É inevitável, cara. Você está o tempo inteiro lendo. O tempo inteiro tem livro. Você vai ter um Kindle, você vai ter no teu celular. Livro, o tempo inteiro. Se cerque de livro para toda hora você ler. Na nossa coluna Dica de Livros, vamos sugerir mais uma vez uma leitura que pode aquecer nossos corações. Pode rodar a dica.
Nesta dica de livro, eu quero compartilhar com vocês a doce história de amor de Guma e Lívia e de como é doce morrer no mar. História contada no livro Mar Morto, do escritor baiano Jorge Amado. Olha, pessoal, esse livro foi escrito por Jorge Amado em 1936, quando ele tinha apenas 24 anos de idade. O livro Mar Morto talvez seja o livro de Jorge Amado que mais traga homenagem ao mar, ao cais, aos marinheiros. A história se concentra em Guma, um mestre de saveiro que sabe que seu destino é morrer no mar. Mas mesmo sabendo do seu futuro, ele acaba se engraçando com Lívia, uma moça que chega nas redondezas e que atrai Guma, como Iemanjá atrai os barcos para a água, é paixão certeira. A história de Guma e Lívia, que é contada no livro Mar Morto, entre outros personagens, parecem ter uma cadência das ondas do mar. Jorge Amado consegue nesse livro externar uma prosa como se fosse um poema. Cada página é uma onda que se quebra na poderosa narrativa do nosso baiano ilustre. Outros personagens, como o velho Francisco, a sensual Esmeralda, Rosa Palmeirão, entre tantos outros, têm o poder de também seduzir o leitor. Ao longo dessa afetuosa história de amor, então, uma história gostosa, certeira e cativante. Jorge Amado, mesmo em início de carreira, soube construir uma bela narrativa. É uma história lenta, mas que afaga o leitor, quase o carrega no colo. É assim, vai desbravando as ondas que às vezes se tornam tormentas. E essa história continua. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos compartilhar o prazer do universo da literatura em todos os ambientes. Literatura na veia. A Bienal do Livro de São Paulo tem mais de 3 milhões de títulos disponíveis para o público comprar. Sofia, de 12 anos, tirou a terça-feira para escolher quais vai levar para casa. Mas o bom mesmo seria se a garota, que adora ler, pudesse pegar emprestado na escola. Só que o colégio onde ela estuda não tem biblioteca. É ruim sempre ficar comprando o livro que você quer, então ter a biblioteca lá para trocar seria melhor. Para a mãe da Sofia, o incentivo da leitura na escola seria produtivo. Existe a questão do espaço de socialização, né, onde ela vai trocar ideias com os colegas. Sofia não é a única estudante brasileira a não ter uma biblioteca na escola. 55%, mais da metade dos 180 mil colégios públicos e privados do país não tem um espaço e nem mesmo uma sala de leitura. O curioso nessa história é que uma lei aprovada há 12 anos garante esse direito. De acordo com o texto, até 2020, toda a rede de ensino deveria dispor de uma biblioteca. Além disso, os gestores também deveriam providenciar um livro para cada aluno matriculado. 2 anos já se passaram e a regra não foi cumprida. Por isso, o Conselho Regional de Biblioteconomia aproveitou a Bienal do Livro na capital paulista para lançar a campanha nacional Sou Biblioteca Escolar. Dentro de uma biblioteca, ele vai aprender a pesquisar, interpretar um texto, vai aprender a analisar e ter um senso crítico. O brasileiro lê, em média, menos de 5 livros por ano. E menos de 3 pessoas chegam até o final da história. Garantir o acesso à leitura na escola pode ajudar a reverter esses números e garantir um futuro com mais Sofias e Júlias, que só nesta primeira metade do ano já leu 40 livros. Eu frequento a biblioteca da minha escola e a do clube. E aí eu gosto bastante de ir lá. Eu gosto muito de ler, assim. Eu acho que é muito bom, assim, porque parece que você está saindo da realidade. Está indo para um mundo novo, assim, é muito legal. É seguindo juntos com esse gostoso papo sobre literatura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. E eu costumo dizer, não precisa ser 1 hora de leitura, se para você é algo maçante. Leia, coloque uma meta, 10 minutos de leitura, 5 páginas, 1 capítulo. Né? A gente pega o livro, a gente sente como é que é o livro, o tamanho da fonte, o tamanho dos capítulos, o que eu me proponho a fazer. Coloca para si uma meta.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Fernanda Farina. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho o prazer, mais uma vez, de receber no estúdio da TV Sem Quilinhais a Fernanda Farina. Fernanda é jornalista e escritora, tem uma afeição pelos livros que é admirável e está com um projeto pelo Instagram, pelas redes sociais, de aproximar o livro das pessoas. Fernanda, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Sim para a Literatura e trouxe Dona Marli. Dona é demais, né, Marli? Muito nova. É muito nova para eu chamar de Dona, né? Obrigada, professor, Seja pelo convite bem-vinda. mais uma vez. Fernanda, quase 20 mil seguidores no Instagram, uma página que você montou há menos de 2 anos, né? Como é que é essa sensação? Eu nem acredito, porque eu comecei pequena, né? Eu transformei o meu Instagram pessoal num Instagram de incentivo à leitura. Meu diário de leitura. Meu diário de leitura. Porque a intenção mesmo era jogar para o mundo, para as pessoas, dividir com as pessoas as minhas experiências literárias. Então, assim, eu não comecei... eu comecei o projeto durante a pandemia, mas eu já tinha uma ideia do que eu queria, porque eu sempre fui leitora. Então, a única diferença é que eu comecei a publicar aquilo que eu lia. E é meu diário porque eu coloco ali, publico ali as minhas leituras, o que eu gosto. Eu sei. Fernanda, como é que você está organizando sua agenda de leitura? Para depois a gente falar do projeto. E antes eu quero agradecer por ter conhecido o livro Torto Arado, né? Você lembra que você indicou para mim? Sim, É sim. incrível como você me falou do livro Torto Arado na entrevista anterior. 2 dias depois, eu conversando com a minha filha, ela falou: seu pai, tem um livro que surgiu aí que eu li, eu só podia ler. Aí eu falei, não, mas a Fernanda Farina já me falou do livro. Muito obrigado, é um livraço, tornou-se um dos meus livros de cabeceira. Como é que está seu dia a dia com a leitura, Fernanda? Então, como eu tenho quase 20 mil seguidores, as pessoas me procuram muito já como uma referência dentro daquele ambiente virtual para pedir sugestões, indicações de tudo quanto é assunto dentro do universo de leitura e da literatura. Então, muita gente me pergunta, eu queria muito começar a ler, eu queria muito ser leitor, por onde eu começo? Como é que eu faço? Né? Porque parece simples, mas realmente não é, nesse mundo maluco de rotina, assim, né? tão atribulado que a gente leva. Então, assim, professora, a primeira dica que eu dou, que é o que eu cumpro na minha vida, é a leitura diária. Não tem jeito, sabe? Mas como? Enfim, a gente acha tempo para tudo nessa vida, né? É sempre bom fixar a informação, inclusive sábado e domingo, né? Não, com certeza. Sábado e domingo, inclusive, ou quando a pessoa estiver de folga, ela tem que intensificar esse processo. Eu leio assim, todos os dias também. E é fundamental isso, você manter o contato com os livros. Porque, assim, principalmente eu que leio ficção, você perde o fio da meada, você perde o fio da história. Então, eu não posso começar a ler hoje e voltar a pegar aquele livro uma semana depois. Né? E mesmo assim, eu costumo dizer, não precisa ser 1 hora de leitura, se para você é algo maçante. Leia, coloque uma meta, 10 minutos de leitura, 5 páginas, 1 capítulo. Né? A gente pega o livro, a gente sente como é que é o livro, o tamanho da fonte, o tamanho dos capítulos, o que eu me proponho a fazer. Coloca para si uma meta. Né? E a minha meta diária, por exemplo, é ler todos os dias. E aí, como eu sou já uma leitora um pouco mais experiente, digamos assim, então a leitura vai fluindo, e assim, até o momento que eu acho que a minha concentração já começou a dar aquela falha, eu paro ali. Mas eu costumo concluir uma página, tá? Eu termino a página, não termino assim no meio do nada, porque eu preciso saber onde é que eu parei para no outro dia, no dia seguinte, eu retomar. E assim, se o livro te pega, se o livro é bom, aqueles 5 minutinhos que você se propôs a cumprir vai se tornar 10 minutos. É uma experiência incrível, né? 20 minutos. E eu costumo dizer assim, eu leio à noite, né? Hoje, por exemplo, no atual momento que a gente está aqui, eu estou indo para o Caribe, professor. Então, toda noite, eu relaxo na minha cama e abro o livro e vou para o Caribe, porque eu estou relendo O Amor nos Tempos do Cólera, do Garcia Marques, se passa no Caribe. Eu não acredito nisso. Eu também estou lendo. Jura?
Que legal. Eu estou relendo esse livro. Que coincidência, maravilhoso. Você sabe que Amor nos Tempos do Collor é a história do pai dele, né? Sim, eu sei, dos pais dele. É lindíssimo. Eu estou relendo esse livro. É lindíssimo. Eu amo Gabriel Garcia Marques. Eu costumo dizer para as pessoas, Fernanda, que assim, a gente tem os livros, a gente tem em média, um bom livro, em média 200 páginas, né? Sim. 250 páginas. Quer dizer, se a pessoa lê 25 páginas por dia, que não é nada complicado, né? Não. Quem tem alguma experiência, 25 páginas, você lê em 30 minutos. Você estará lendo um livro em 10 dias, você estará lendo 3 livros por mês. Isso aí. Né? É uma transformação no hábito de leitura do povo brasileiro, se as pessoas fizerem isso. E não é nada cansativo. Né? E não precisa ser aquele livro de 300 páginas, 400 páginas, porque é gostoso você também observar que a leitura está fluindo. É gostoso você colocar o seu marca-página ali, fechar e ver que está na metade já. Nossa, eu comecei tem uma semana, já estou aqui. Então, assim, sentir que você está fluindo, sentir que você está concluindo uma história, um livro, é muito importante. Como é que você está conseguindo, Fernanda, falar de um clássico com uma linguagem que, eu vou usar uma expressão minha, que a pessoa comum, que não tem muita experiência de leitura, consegue ler? Esse é o meu desafio. Mas a minha formação é jornalismo. O jornalista faz isso. O jornalista traduz a realidade, traduz situações muitas vezes muito complexas para a população geral. Ele tem que fazer isso. É a nossa missão como jornalistas, como profissionais. E a minha missão no meu diário, e agora no meu clube de leitura, que é o outro produto que eu acabei de lançar, a minha missão é essa. A gente vai falar disso. Eu vi que você já montou um cenário diferente. Já. Eu trabalhei em home office durante muito tempo, quase 10 anos. E aí o meu estúdio, meu cenário do meu diário era na minha casa, né? Eu sei. E agora eu resolvi ir para um outro espaço, onde eu possa trabalhar melhor com a minha atividade de jornalista. E também montar, porque aí a gente começa a investir um pouquinho, né, professor? Então eu comprei uma câmera, comprei spot de luz, aí começou aquele monte de fio, aquele monte de equipamento dentro da minha casa. E lá agora eu deixo tudo montadinho, tudo pronto, e fica mais fácil, fica mais prático para mim. A gente tem uma questão no Brasil, a gente tem comentado sobre isso, né? Que as pesquisas mostram, na área de comportamento do leitor e de quem também não é leitor, que o brasileiro ainda percebe a pessoa que lê como uma pessoa assim, o que eu vou falar aqui tem que ser colocado entre aspas, que a pessoa é papo cabeça, né? Que a pessoa é meio distante da realidade, às vezes que quem lê é uma pessoa arrogante, é intelectual e tal. Como é que você percebe, Fernanda, a importância da gente desconstruir essa imagem, né? E aí é uma outra expressão, popularizar o livro, no sentido de aproximar o livro das pessoas. Como é que você tem percebido isso na relação com seus seguidores? As pessoas estão buscando isso? Todo mundo quer. Ali os meus 20 mil leitores, eu digo assim, buscam isso. E quando eu me propus a criar o meu diário, eu tive... Uma das minhas metas era justamente essa. Eu não vou parecer descabelada, porque a ideia é essa, né? O leitor é aquele cara sisudo, que fica pelos cantos, amuado, que não tem amigo. Cabelo desgrenhado. Cabelo todo desgrenhado, todo rasgado, que aquele não liga pra com nada. fumaça de cigarro. Aquele ambiente tóxico. Não, aí... É o contrário. No meu diário eu mostro isso. A minha vida é uma vida comum, de mãe, de esposa, de profissional. Eu mostro as minhas filhas nos stories, mostro partes da minha casa, mostro os meus livros. O clube de leitura, como é que está funcionando para que nosso telespectador possa saber? Então, eu tenho o meu diário de leitura que vai continuar dentro do Instagram. E o meu clube de leitura é uma experiência diferente, porque lá dentro do Instagram eu trabalho com vídeo, né? Hoje as novas gerações, falando das novas gerações, são imagéticas, audiovisuais, né? Exatamente, extremamente. Então eu utilizo os vídeos para fazer a divulgação dos livros que eu gosto. E são clássicos, né? Eu gosto muito dos clássicos, mas também transito ali por todos os gêneros, à medida que a gente vai entrando em contato com as pessoas, né? E vendo o que as pessoas gostam, os anseios de cada um. No clube de leitura, já é um ambiente voltado para aquele leitor que quer dar um passo além, né? A primeira edição do clube finalizou recentemente e a gente trouxe, a proposta é trazer o Morro dos Ventos Uivantes, que é um dos meus livros preferidos da vida, incrível, e a história é tão maravilhosa que com o vídeo eu não consigo expor tudo aquilo que eu gostaria, mas fica cansativo muitas vezes para aquela pessoa que só tem
que só quer reservar aquele pequeno momento ali de 9 minutos, 8, para saber daquele livro. Então, no clube, nossa, 8 minutos para mim é pouco, eu queria saber mais. Aí no clube a gente oferece 3 vídeos. Então, o primeiro eu falo da autora, que é interessantíssima a história da Emily Brontë, maravilhosa. Então, eu falo um pouco do tempo que ela viveu, que foi durante o reinado da Rainha Vitória, da era vitoriana. Como é que era essa história, né? Como é que era o ambiente de vida dela. Até para ambientar a pessoa. Exatamente, porque a história da vida do autor explica muita coisa da obra. Muita coisa, exatamente. E muitas vezes, no caso da Emily, não explica, porque a Emily teve uma vida muito retraída, muito fechada, e o livro é interessantíssimo, né? E mesmo assim, o livro ele se passa num microcosmo, num ambiente muito fechado, que se resume a 2 casas. E é um pouco da vida dela, né? A vida dela se resumia à casa dela. Mesmo assim, ela criou ali uma complexidade que você pensa, uma moça de 29 anos ter pensado naquele ambiente todo, naquela complexidade, naqueles personagens que saltam das páginas para te atormentar durante uma vida. Então ali eu conto um pouquinho da história do autor, num primeiro vídeo. No segundo vídeo já entra um pouco no enredo. Mas assim, professor, tem spoiler? A gente vai contar um pouco da história, mas a gente não vai entregar o final, a gente não vai entregar todos os personagens, é impossível. Você vai fazer um comentário para atrair as pessoas para ler o livro. Exatamente. E no final eu já entro um pouco na análise. O que eu achei, o que a gente pode tirar dali de análise psicológica, né? O que ela quis dizer será. Então, às vezes eu pego uma cena, pego um trecho ali, porque pode parecer, pode passar batido, mas não, foca ali. Foca, por exemplo, nos nomes dos personagens que se repetem, como a gente falou, né, de 100 anos. 100 anos de solidão. Ali também se repete, se mistura, as pessoas se misturam, então as personagens vão se multiplicando. Então eu preparo um pouco o leitor para o que está por vir. Então essa é a ideia do clube. Depois a gente vai dar um tempo para as pessoas que aderiram ao clube ler o livro e vamos fazer um encontro para a gente, né? Mesmo? Para a gente partilhar. Vai ser um encontro virtual, porque hoje o meu diário ele é mundo, né? Então eu tenho seguidor da Inglaterra, eu tenho seguidor da Itália, tenho seguidor de várias partes do Brasil. Então ali no clube tem muita gente daqui da região, mas hoje, por exemplo, a gente for pegar a métrica lá do Instagram, a maior parte dos meus seguidores é de São Paulo. Depois Rio de Janeiro, depois Espírito Santo. Fernanda, mais uma vez, obrigado. Você sabe que as portas permanecem abertas, né? Abertas. Em breve vai estar 40 mil seguidores, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns Obrigada, pela sua intenção, né? E parabéns pela atitude, né? Que é fundamental numa sociedade que a gente vive. Eu não sei dizer se é um processo histórico, né? Mas a gente vive um período que parece que grupos de pessoas no Brasil acabam desprezando a importância do conhecimento, a importância da educação. E essa iniciativa sua, né, que já está criando uma raiz importante, objetiva desconstruir essa ideia, né? Exatamente. De que, o conhecimento é isso, eu tenho que vencer de qualquer maneira e tal. Não é assim que funciona, né, Fernanda? Não é. Muito obrigado. Obrigada, professor. É com o espírito aquecido com esse papo de leitura que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Sim para a Literatura, o único programa literário da televisão capixaba. Você, música e literatura. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho a força da literatura muito grande, assim, me pegou junto com a música, com o rock desde garoto, e eu acho que é muito importante. Eu acho que o conhecimento verdadeiro que a gente tem de si mesmo e das coisas está muito na literatura. Eu acho muito importante ler, é tão importante quanto ouvir música, e recomendo a todo mundo que fique ligado, que é uma coisa que às vezes as pessoas deixam de fazer, tem preguiça, mas é um mundo maravilhoso. A magia do livro, você abre ali e ele te pega. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.